Olá, alunos e alunas. Dando continuidade nos cursos de formação em psicanálise, hoje iremos abordar psicanálise e Lacan. Jacques Lacan foi um dos posteriores psicanalistas a Freud, que destacam-se na teoria e clínica psicanalítica. As contribuições de Lacan para a psicanálise são notórias. Inclusive, muitos psicanalistas consideram-se, se autodenominam lacanianos. Lacan nasceu em Paris no dia 13 de abril de 1901. Formou-se em medicina e no período do ano 1927 até os anos 30, 1931, especializou-se em psiquiatria. Nesta época, a França acolhia as ideias freudianas, em especial o conceito da sexualidade humana. De fato, Lacan era um profundo conhecedor das obras de Sigmund Freud, o que para muitos foi considerado um retorno a Freud. Entretanto, dito retorno não pode ser confundido com uma continuação exata dos conceitos freudianos, e sim desde o ponto de vista de uma reestruturação, ampliação e trazer para um aspecto mais contemporâneo as ideias psicanalíticas. Lacan, após sua especialização em psiquiatria, se submeteu, conforme foi estruturado o tripé psicanalítico, à própria análise didática com outro terapeuta. Após a sua autoanálise, ou seja, análise regida por outro psicanalista, Lacan vinha participar direta ou indiretamente de várias escolas psicanalíticas, como, por exemplo, a Sociedade Francesa de Psicanálise. Entretanto, seus seminários públicos e a própria clínica psicanalítica, sem dúvida, foi o que determinou seu reconhecimento mundial. Lacan vem a falecer em Paris no ano de 1981. Ou seja, podemos ver como um contemporâneo. Retornando um pouco ao ano 1936, Lacan postula a experiência ou estágio do espelho. De fato, na teoria lacaniana, dita experiência é de suma importância, além de ser uma fase no desenvolvimento psíquico da criança. Ela ainda abarcaria toda a vida adulta do indivíduo, sendo esta a relação libidinal do sujeito com a imagem do próprio corpo, ou seja, a sua autoimagem, a forma que pensamos possuir. E sendo esse um ponto muito significativo hoje na clínica, no qual vemos casos de transtornos dismórficos, ou seja, o indivíduo se observa de uma forma, observa o seu corpo, mas essa forma não corresponde à realidade do seu corpo. Pode se ver excessivamente magro, excessivamente acima do peso. Então, essa questão da face do espelho, repito, é de suma importância para os transtornos ou ainda a identificação do próprio sujeito. As imagens percebidas são o resultado da observação visual, a qual organiza, controla e registra as informações percebidas no que vê. Sendo ainda a visão o primeiro mecanismo de contato com o mundo externo. Lacan postulou que, através da identificação com a imagem do outro, se dá a constituição do eu.
Em outras palavras, aquilo que a criança observa e concorda passa a ser aceito por parte do inconsciente e, pouco a pouco, passa a formar a sua estrutura mental. Observam-se manifestações de júbilo na criança quando ela percebe seu corpo no espelho. Do mesmo modo, a criança observa o olhar dos adultos, procurando a confirmação da sua percepção visual. Neste ponto, a maioria das crianças sorri, admirando e projetando na imagem do espelho seu eu ideal. Na teoria lacaniana, a experiência do espelho indica o início da subjetividade humana, o aspecto subjetivo de cada ser, sendo que a imagem percebida é a própria matriz simbólica do próprio sujeito. O estágio do espelho, conforme Lacan, possui 3 momentos. No primeiro momento, a criança percebe a imagem no espelho como um ser real, um outro, e não ela mesma. No segundo, ela percebe que a imagem que vê não é de um ser real, passando a diferenciar a imagem percebida do outro. E por último, no terceiro momento, a criança percebe que a imagem refletida é ela mesma. Cabe ressaltar que, como mencionei há pouco, no estágio de espelho se dá o início da formação do eu, porém num estado de alienação por meio do outro. A criança, ao sair do estágio do espelho, ainda possui uma ligação imediata materna. E esta tentará ser o objeto que ela percebe que falta na mãe. Esta ocuparia o falo retirado da mãe. A este fenômeno Lacan chama de primeiro momento do Édipo. Ainda, Lacan postula mais 2 momentos edipianos. No segundo momento, a criança inclui a imagem paterna e percebe o pai como responsável pela castração da mãe. O pai apresenta-se, como o próprio Freud já nos trouxe essa questão, como seu rival, ameaçando seu espaço como sua mãe. Neste ponto se dá o deslocamento do objeto fálico por parte da criança e abre espaço para o reconhecimento da lei do pai. Percebe que a mãe é submetida à lei do pai, ou seja, do outro. Este segundo momento de piano é de vital importância para que a criança tenha contato com o simbolismo da lei paterna e leva ele ao terceiro e último momento, onde é observada lentamente a saída do Édipo, na qual a criança termina com a rivalidade paterna. No final do Édipo, o menino identifica-se com o pai e abandona a ideia de ser o falo. Por outro lado, a menina renuncia como objeto de desejo da mãe, identificando-se com a mãe e com o sentimento da ausência do falo, causando um vazio existencial que irá tentar preencher, lamentavelmente, o resto da sua vida. É necessário ainda observar que esse vazio existencial é uma tese lacaniana, é uma tese não plenamente, não é uma tese comprovada, e sim um objeto ainda de estudo a ser observado, contemplado e analisado. Agora, no ano de 1953, Lacan formula o segundo momento da experiência do espelho, baseando-se no experimento do físico Henry Bowlesby, através da colocação do simbólico. A experiência era colocar um espelho plano e mudar ele de posição,
fazendo com que a percepção daquele que observa o espelho mude. Através da combinação de espelhos curvos e planos, o sujeito percebe visualmente dois objetos. Nesta experiência, foram usados uma jarra, uma caixa e um ramo de flores. A jarra e as flores passam a ser vistos pelo sujeito. As flores percebidas indicariam os objetos oriundos na jarra. O vaso que contém fisicamente as flores não é visto, não é contemplado pelo observador. No experimento óptico, o sujeito não percebe a imagem real, e sim incompleta. As características do espelho côncavo irão refletir uma imagem real, entretanto invertida e deformada. Para Lacan, dito fenômeno poderia ser aferido ao narcisismo primário. Já ao acrescentar o espelho plano, a imagem pode ser percebida de uma forma completa, indicando o narcisismo secundário. Lacan, no ano 1961, no seu texto Observações sobre o informe de Daniel Lagrange, modifica a nomeação do esquema inicial do ano de 1953, porém sem alterar o experimento base. É importante, nesse ponto, ressaltar que a questão do narcisismo deve ser contemplada da seguinte maneira, ou ainda entendida. O narcisismo, segundo Lacan, é uma forma de amor próprio, uma forma no qual o sujeito passa a observar o seu amor e a deslocar esse amor, esse objeto de desejo amoroso, para outro objeto, ou seja, para outra pessoa. E a não encontrar um receptáculo do seu amor, esse amor próprio, esse objeto de desejo, passa a retornar para si. E esse retorno a si do objeto de desejo, ou seja, seu amor próprio, faz com que surja o narcisismo, tanto na fase primária ou secundária. Lacan, através de uma matemática simples, passa a explicar o conceito do outro, o outro maior, do eu ideal, a relação do sujeito com o eu ideal, angústia e, entre outros conceitos fundamentais. Lacan formula um novo conceito ainda das psicoses, postulando que a própria psicose, apresenta-se como uma falha na formação do sujeito, identificando-se com o imaginário e não com o simbólico. Consequentemente, o indivíduo não poderia entrar na lei paterna e afastar-se da imagem do pai. Para Lacan, o psicótico possui um tipo de vínculo materno no qual existiria espaço para a figura paterna. Existiria um espaço, mas um espaço reduzido, praticamente nulo. Nesta relação mãe-filho, a criança vive a ilusão de ser o falho, que fala a mãe. E esta última colabora com dita ficção, aceitando que o filho é o falho perdido. Consequentemente, segundo Lacan, se daria neste ponto a origem da psicose. Cabe ressaltar que na falta da imagem paterna, o indivíduo, para criar fantasias que podem, de certo modo, estar entre o limite do socialmente correto e o delírio, passando a mentir sem nenhum motivo aparente,
e a não ser por causa de fuga da realidade do cotidiano e a não aceitação tanto da imagem paterna quanto do seu passado emocional infantil. E isso lhe gera grande sofrimento, dependendo do grau de psicose. Mas também o sofrimento começa a diminuir quando o sujeito acometido pela psicose passa a acreditar na psicose, porque nesse momento já não é para ele um ato imaginário, e sim a realidade propriamente dita. No seminário 3, do ano 1956, Lacan postula que a terapêutica psicanalítica, no caso da psicose, consistiria em introduzir o sujeito na estrutura inconsciente, procurando que o paciente fale da sua vida, sua história, observando o discurso do paciente, onde ele é o protagonista, que irá revelar a relação com o outro. Do mesmo modo, mostrando as relações entre o passado e o presente, para poder desvendar a fixação do seu gozo, ou seja, do seu prazer máximo, no qual consiste o próprio sintoma. Ainda é necessário, neste caso, reforçar a ligação paterna, seja como filho, como pai, ou, todavia, a autoimagem do próprio falo, ou seja, a lei. Outra contribuição de Lacan para a psicanálise foi o conceito da agressividade e da pulsão de morte. Freud apontou a existência de um instinto primitivo. O homem renunciaria a vários instintos primitivos e satisfações imediatas do prazer, e isto resulta na possibilidade da construção da vida social. A energia libidinal é a base da psique humana, segundo os conceitos psicanalíticos. E o devido desta energia para outras áreas é chamado de sublimação. Na sublimação, o objeto e o objetivo são modificados, e o que era originalmente sexual encontra o prazer não sexual genital. Ou seja, encontra o prazer em outras áreas não sexuais, sendo trabalho, atividade física, hobbies, mas que se tornam, vamos dizer assim, uma forma de fixação, fixando a sua energia libidinal, ou, nesse caso, o seu gozo. Essa energia sexual possui ligações à pulsão de vida, seu oposto, o instinto de morte. Freud chama a pulsão de vida também de Eros e o instinto de morte de Thanatos, em virtude da mitologia grega. A relação de Eros e Thanatos constitui o próprio psiquismo, como vimos na aula anterior. Já Lacan postula que a agressividade e a pulsão de morte devem ser observadas através da linguagem. Lacan extraiu o conceito da agressividade e da pulsão de morte das funções primitivas biológicas e projetou elas para o campo da linguagem. Para Lacan, a agressividade é um fenômeno desenvolvido no imaginário do próprio sujeito. A agressividade corresponde à forma de identificação estrutural do próprio ser humano. Este possuiria uma ligação direta com o narcisismo, de fato. A origem da agressividade seria no próprio surgimento do eu, no estágio do espelho. Por outro lado, na pulsão de morte, Lacan postula que deve ser pensado como o gozo, ou seja, na sua relação com a realidade.
A expressão gozo, na teoria lacaniana, está associada também à pulsão de morte apresentada por Freud. E, embora seja uma pulsão de morte, também pode ser consequência do desejo e do prazer. Como citado, Lacan faz o uso da linguística em vários conceitos. Ainda propõe que o ser humano faz parte da própria linguagem. A linguagem não é meramente uma forma de comunicar-se ou expressar-se. É o meio pelo qual nos tornamos humanos e nos diferenciamos em vários aspectos dos outros animais. Este fenômeno torna o ser humano um ser único na Terra. O ser humano nasce num mundo que a linguagem, seja qual for, é a base da sociedade. E o torna um significante na sua vida, no próprio sistema. Tanto que o próprio sujeito é um significante para outro sujeito. E este último é o significante ainda do anterior. De fato, o ser, sujeito, é percebido ou falado pelo grande outro, sendo que esse grande outro é a lei e a forma estrutural da própria linguagem. Para Lacan, o final de uma análise, como citei na aula anterior, cria o analista, não importando se o indivíduo será ou não terapeuta. Lacan afirmava nunca ter citado o termo formação psicanalista, e sim formação do inconsciente. Sendo na visão de Lacan, a própria análise um tipo de formação. Do mesmo modo que Freud, Lacan utilizava os sonhos como caminho ideal, ou podemos dizer ainda via regra, para chegar ao inconsciente. Ao mesmo tempo, temos os atos falhos, os xistes, entre outros. Para muitos, Lacan quebrou o elo da análise didática, outorgando a escolha ao sujeito. Nas palavras do próprio Lacan, o analista só se autoriza por si mesmo. E dita frase, de fato, deve ser interpretada de forma correta. Lacan não quis dizer com essa afirmação de que o analista só se autoriza por si mesmo, ou seja, que ele passa a se autoafirmar como analista. Não implica também que o analista simplesmente deseja ser analista e torna-se analista com isso. E sim, que o próprio analista saberá quando estará apto para passar de analisado a analista. Dito conceito vai muito além de um simples diploma ou certificado de psicanalista, e sim na percepção de estar preparado ou não para a ditação. Do mesmo modo, o analista sempre estará em formação. A nossa formação analítica, ela nunca termina. A cada paciente que nós analisamos, em cada lapso de análise pessoal, o qual sempre recomendo aos meus alunos, mesmo que você tenha realizado uma psicoterapia, uma análise superficial ou profunda, é interessante em tempos observar se ainda restam algumas questões a ser observadas ou se algumas observações sobre questões eram tão dolorosas que na época não foi possível de abordar em virtude de alguns mecanismos de defesa ativos. É muito doloroso, de fato, para qualquer ser humano, e o psicanalista é um ser humano, penetrar com mais profundidade no seu próprio inconsciente. Uma das mais controversas teorias lacanianas é o conceito do próprio inconsciente.
como este sendo estruturado pela linguagem. Já na teoria freudiana, o inconsciente é o receptáculo pulsional. Entretanto, para Lacan, o fato de que o ser humano vive num universo no qual a linguagem é o princípio motor do sujeito, o inconsciente também poderia ser estruturado através da própria linguagem. Ainda, Lacan postula que todo o nosso saber sobre o inconsciente não é biológico, e sim o conhecimento do mesmo chega até nós através do uso da linguagem. Ainda Lacan baseia-se na experiência na qual o inconsciente se revela através da estrutura da linguagem apresentada pelo discurso do paciente, observando os lapsos, as entrelinhas, o material apresentado nos sonhos. Todas estas expressões da linguagem para Lacan são a linha direta com o inconsciente e com o mal-estar do seu paciente. Fazendo através destas afirmações um retorno da ideia terapêutica da psicanálise, a cura pela palavra. Por outro lado, Lacan não concordava com outros psicanalistas conceituados, como, por exemplo, Winnicott, o qual postulou a necessidade da empatia na clínica psicanalítica. Conforme Lacan, a entrada ao inconsciente do indivíduo não poderia ser feita através da empatia, e sim através da linguística. Ou seja, a palavra como ferramenta fundamental do psicanalista, analisando seus esquecimentos e o discurso onde surgiram os significantes que transformaram-se em significados. De fato, Lacan colaborou com vários conceitos ortodoxos freudianos. Dá uma sublime importância tanto ao silêncio do paciente quanto à palavra expressa, sendo o silêncio também uma forma linguística, uma forma de expressão. Certas omissões no discurso do paciente podem significar mais do que 1000 palavras. O conceito do imaginário, o inconsciente estruturado pelo uso da linguagem, os conceitos do grande outro e do pequeno outro, do gozo, da agressividade, do narcisismo, entre outros. Estes conceitos fizeram de Lacan um dos mais conceituados psicanalistas posteriores a Freud. Entretanto, cabe ressaltar que o próprio Lacan não se considerava lacaniano, e sim freudiano. No seminário 11 de Lacan, apresenta uma das partes mais importantes que hão de ser estudadas com muito cuidado, que são os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, os quais são o inconsciente, como mencionei há pouco, a repetição, a transferência e a pulsão. Neste seminário, o seminário 11, que eu recomendo a todos lerem, observa-se a clara separação, uma ruptura entre as propostas dos seminários anteriores. Tais foram ministrados, estes seminários, no hospital psiquiátrico, no próprio hospital psiquiátrico, para um público de médicos. Já o seminário 11 foi ministrado em um salão de conferência na Escola Normale, e não eram projetadas unicamente para o ambiente de médicos, e sim de um modo aberto para os estudantes, professores, filósofos e público geral. Consequentemente, levando a psicanálise
a outro patamar, no qual o acesso ao saber poderia ser para todos e não unicamente para um grupo social, acadêmico específico. Contudo, este seminário apresentou um modo que indicava uma forma de tributo ao próprio Freud, sendo que os conceitos essenciais são tirados da obra freudiana. Por outro lado, observa-se uma reescrita de certos conceitos e a introdução de outros, plenamente lacanianos, para completar, de certo modo, a obra de Freud. Isto não deve ser visto como uma forma de afronta ao próprio Freud, e sim, Lacan se postulando como um legítimo seguidor da obra de Freud, como um grande admirador de Freud, como um bom discípulo indireto, e não como um usurpador da obra freudiana, trazendo para a nossa época atual o significado da teoria psicanalítica. Para Lacan, o inconsciente não é o não consciente, ou seja, a não consciência ou falta de pensamentos. Segundo Lacan, o inconsciente não é uma espécie definida na realidade psíquica pelo círculo de que não tem o atributo da consciência. Os materiais essenciais que formam o mal-estar psíquico do ser humano expressam o próprio inconsciente. Já segundo Freud, os afetos do indivíduo são deslocados para outras áreas da psique, mas os mesmos não seriam reprimidos ou recalcados. Aqui, de fato, o reprimido constituiria a matéria-prima do próprio inconsciente. Aquilo que mesmo não se demonstra como linguagem faz parte do processo da simbolização. Os desejos e outros componentes do inconsciente habitualmente acham uma forma de traduzir-se verbalmente. Para Lacan, o inconsciente sendo estruturado, então, perante a ordem do simbólico, ou seja, encadeado por meio da linguagem, dá como consequência que a linguagem de por si é a própria estrutura do inconsciente. Esta concepção, se por um lado possui os frutos das meditações e observações clínicas lacanianas, as suas raízes são plenamente freudianas, porém trazidas à luz de uma nova época, com uma linguagem clara de nossos tempos. Ainda Freud reconhecia que, na prática da análise, os aspectos da linguagem do inconsciente deveriam ser observados com suma atenção. Freud possuía dificuldade de analisar indivíduos de origem eslava, por exemplo, por causa das diferenças culturais. Lacan, contudo, afirmava que o analista deveria ser um letrado e entender o uso da linguagem de diversas culturas, trazendo conceitos de todos os aspectos, conhecimentos gerais e trazendo benefícios para a prática analítica, porque é impossível se dar uma transferência correta se eu não entendo aquilo que o outro está a me dizer e o outro não entende o que eu estou tentando a dizer. De fato, entender a linguagem do paciente é um desafio para nós analistas, dependendo da faixa etária, profissão, classe social, entre outros fatores. A linguagem apresenta mudanças ainda significantes para a sua época e ela é muito complexa na sua formação. Além do entendimento adequado da linguagem,
cabe ressaltar o uso da intuição por parte do analista. A intuição é uma preciosa ferramenta que o analista poderá utilizar, prevendo acontecimentos que o paciente poderá passar, inclusive auxiliando a achar traumas escondidos, enraizados no inconsciente no próprio paciente. Mas sobre esse assunto iremos falar um pouco mais adiante. Na construção do inconsciente existe um compromisso entre o desejo e a censura, ou seja, um significante que esteja reprimido irá se manifestar de forma camuflada, por meio de outros significantes. Nesta manifestação do inconsciente estruturado por meio da linguagem, o significante reprimido, segundo Lacan, expressa-se através dos lapsos, os xistes e os sonhos. Freud aborda estas questões nas suas obras clássicas, como a interpretação dos sonhos, a psicologia da vida cotidiana, os xistes e sua relação com o inconsciente também, uma obra fundamental. Consequentemente, para Lacan, o inconsciente funciona como uma rede de significantes, poderíamos dizer assim, entrelaçados, todos interagindo um com o outro, formando uma forma de teia de conteúdos reprimidos, recalcados, criando a estrutura primordial do próprio inconsciente. Lacan postula que o simbólico no inconsciente se torna real, ou seja, o simbolismo dado por parte do inconsciente, não importando se possuem fundamentos, ele se torna real para o paciente, fazendo com que o analista oriente sua terapêutica para aquilo que o paciente considera como real. O simbólico, de fato, é totalmente real para o indivíduo. E quando o ser passa a dar simbolismos que não fazem parte da realidade da maioria das pessoas, surge, como eu falei anteriormente, a própria psicose. Além dos conceitos apresentados do inconsciente estruturado por meio da linguagem, no 4 conceitos fundamentais da psicanálise, o segundo conceito a ser abordado é a repetição. Dito faz com que sejam observados desde pontos técnicos e clínicos. Lacan faz comentários no seu seminário 11 do texto freudiano Recordar, Repetir e Elaborar. Neste texto datado do ano de 1914, Freud apresenta a repetição e sua relação com outros conceitos fundamentais para a psicanálise, como a atuação, a resistência e a transferência. Além destes conceitos básicos, essenciais freudianos, Lacan utiliza para abordar o conceito da repetição o tique e o autômaton de Aristóteles. O tique indicaria o encontro com os conteúdos reais e o autômaton aos signos. Freud, em Recordar, Repetir, Elaborar, ele apresenta os resultados dos métodos terapêuticos utilizados e experimentados. Estes foram a hipnose, ele experimentou a associação livre. Contudo, Freud utilizava a catarse e a hipnose no início dessas experiências como forma de psicoterapia experimentais. E estas baseavam-se plenamente na ação da recordação. Ou seja, perante essas técnicas, o paciente era posto em uma situação anterior do tempo, no qual se deparava com a sua história, a qual apresentava-se de forma camuflada à recordação original.
Nas palavras de Lacan, em sua primeira fase, ela consistia em focalizar diretamente o momento em que o sintoma se formava e em esforçar-se persistentemente para reproduzir processos mentais envolvidos nessa situação, a fim de dirigir-les à descarga ao longo do caminho da atividade consciente. No seminário 11, Lacan faz alguns comentários referentes ao texto de Soren também. Lacan observa semelhanças entre formações freudianas e a própria repetição. Nesse texto, é um texto novela, podemos dizer, o enredo surge entre 4 personagens: Constantin, Sol, uma moça e um rapaz. Constantin relata que o rapaz se apaixona pela moça, porém ele se sente inseguro em consumar o seu amor e pede ajuda para ele conseguir ficar com ela do modo que ele deseja. Constantin diz para o moço que seria prudente terminar essa relação e iniciar novamente um novo amor com essa mesma pessoa. O rapaz, embora não concordasse com o conselho de Constantin, segue suas orientações, mas não dá certo e ele perde a moça e passa a se tornar um poeta. E neste texto podemos observar que ao repetir algo surge a diferença. Ou seja, sempre que o ato de repetir se dê à repetição, irá causar um efeito diferente, ou seja, o novo. E dita afirmação, podemos afirmar uma prática analítica na qual o analisado, sempre que faz uma repetição verbal de algum trauma, passa a criar algo novo em cada caso, até que o novo se torna tão diferente que o mal-estar começa a diminuir gradativamente. Entretanto, o mal-estar inicial, observado na criação do próprio trauma, não desaparece, porque nenhuma memória é apagada do nosso inconsciente. Porém, passa a ser vista pelo analisado de uma forma nova, que não lhe cause tanto mal-estar. Lacan utiliza 2 referências sobre o conceito da repetição. O conceito de recordar, repetir e elaborar, que surge de Freud, e o além do princípio do prazer. Freud postula perante essas questões do além do princípio do prazer e do recordar, repetir e elaborar, ele diz que aprendemos que o paciente repete ao invés de recordar, e repete sobre as condições de resistência. Podemos agora perguntar o que é que ele de fato repete ou vem atuar. A resposta é que repete tudo o que já avançou a partir das fontes do recalcado para sua própria personalidade. Manifesta suas inibições, suas atitudes inúteis e seus traços patológicos de caráter. Focando plenamente no além do princípio do prazer, é questionada sobre a prevalência ou não de dito princípio no psiquismo, sendo observado por Freud como uma maneira de autoalívio do próprio inconsciente, para poder diminuir a tensão sobre o aparelho psíquico. Ainda, Freud aponta para uma compulsão à repetição. Esta compulsão estaria associada ao castigo recebido na infância, aos pesadelos ou neuroses traumáticas acometidas. No caso de brincadeiras na infância, para a formação da repetição, Freud explica que a situação de jamais sair do cenário do brincar e ao entrar um substituto
a criança transfere o mal-estar para um dos participantes da brincadeira. Conforme Melanie Klein, a forma de expressar os instintos é através das fantasias inconscientes. E ditos instintos procuram objetos. Na teoria de Klein, no brincar da criança, pode ser apreciada a realidade psíquica através do brincar. O interior da criança seria projetado ao objeto. Esta teoria da relação objetal e o instinto pode ser apreciado no primeiro objeto relacionado ao instinto que o bebê observa, o seio materno. Nesta relação, observa-se tanto os impulsos libidinais orais quanto os orais destrutivos projetados no objeto. A forma pela qual estes impulsos interagem formariam os instintos de ódio, os instintos de amor, vida e morte, frustração, gratificação, entre outros antagônicos. Para Lacan, a chamada compulsão, a repetição indica uma existência de uma cadeia de significantes, sendo o próprio indivíduo o resultado desta cadeia, e o objeto causador seria o combustível para a existência do movimento da cadeia. A repetição é um fenômeno intrínseco na prática terapêutica psicanalítica. O feito da repetição produz o novo, porque nada é repetido exatamente do mesmo modo. Ainda, aquilo que se repete é o elemento eliminado da cadeia de significantes. Contudo, o que é repetido é impossível de recordar claramente. Lacan toma o ser humano como um animal, e existem processos da nossa espécie que interferem em relação ao outro, como um sorriso, um olhar, a captação da face da outra pessoa, tudo relacionado àquilo que eu vejo, à imagem. Depois, Lacan traz o imaginário da linguagem, como um código que o que eu falo passa pela minha mente. Após ter passado pela minha mente, eu expresso, e o outro recebe, interpreta e entende ou não, podendo haver problemas de comunicação. Esses não entendimentos podem gerar conflitos, algo muito corriqueiro no comportamento do ser humano. O simbólico atravessa o plano do imaginário, e Lacan liga o inconsciente com o simbólico. Diz que os acontecimentos, lugares, não têm um significado em si, mas tudo está inferido nas relações que o indivíduo tem com o conjunto. Quando Lacan diz que o inconsciente é estruturado com uma linguagem, quer dizer que o inconsciente corresponde às formas simbólicas das relações humanas. O real não é a realidade, mas o que temos que tirar da realidade para se juntar ao simbólico e o imaginário, para que tudo faça sentido. Ou seja, em outras palavras, o real por si só não tem sentido. Para Lacan, é o impossível, aquilo que não pode ser explicado, como eventos que se repetem na vida, mas que não são elucidados. O que nos leva ao seminário 17 de Lacan, denominado originalmente o avesso da psicanálise. O foco principal de Lacan neste seminário foi o de recuperar o estatuto do sujeito separado, surgindo o conceito lacaniano do avesso. O intuito da articulação, no qual é a base do laço
que Lacan traz no seminário 17 nos leva, segundo Lacan, a observar a própria experiência do discurso. Ainda seria o próprio discurso que formaria o laço. De fato, o seminário 17 é fundamental para o terapeuta, porque sendo a conexão fundamental, porque ele traz a conexão fundamental entre eles, a transferência, o laço surge como combustível da própria transferência. O laço é fundamentado pelo uso da linguagem, sendo estes definidos como discursos. Segundo Lacan, existem 4 discursos essenciais, modos já apontados por Freud nos anos 30, porém abordados novamente na ótica lacaniana. As origens ou fonte da inquietação mental nesta visão seriam catalogados como o governar, o educar, o analisar e o desejo. Cabe ressaltar a importância dos estudos freudianos sobre a histeria para fundamentar e argumentar sobre o discurso. Segundo Lacan, os 4 discursos seriam os discursos do mestre, o do universitário, o da histérica e o do analista. E ainda existiria o chamado 5º discurso, mas na realidade não seria um 5º discurso, seria um discurso separado, que seria o do capitalismo. O discurso do mestre observa-se a relação dialética entre o escravo e o senhor. Segundo Lacan, sem prejudicar a dialética por uma constatação de carência, há muito levantada a propósito da questão do vínculo da sociedade dos senhores. O trabalho, segundo ele, o que se submete, torna-se escravo, renunciando ao gozo por medo da morte. Será justamente a vida pela qual ele realizará a própria liberdade. Não há engodo mais manifesto politicamente e, ao mesmo tempo, psicologicamente. O gozo é fácil para o escravo e deixará o trabalho na servidão. Já no discurso do universitário, implica na demanda do saber, sendo um sujeito barrado, incompleto, o qual precisa e se sacia do discurso. Neste caso, o escravo se torna o discurso do universitário, ou seja, o senhor, o mestre. No discurso da histérica, é de vital importância para a psicanálise, porque foi por meio do estudo da histeria que Freud inicia a formação da própria psicanálise e o conceito do inconsciente. No caso da histérica, ele possui a necessidade do discurso do mestre, o qual ela supõe que ele é possuidor do saber. Sendo mestre, ele sabe. Segundo Lacan, o reconhecimento das palavras, o discurso da histérica, está em manter na instituição discursiva a pergunta sobre que vem a ser a relação sexual, ou seja, de como um sujeito pode sustentá-la ou se autossustentar. Perante a pergunta clássica, o que a histérica quer, Lacan afirma que o que ela deseja é um mestre, a tal ponto que podemos indagar se a invenção do mestre não partiu desse próprio conceito. Ela quer que o outro seja um mestre, que saiba muitas e muitas coisas, mas mesmo assim que não saiba demais, para que não acredite que ela é o prêmio máximo de todo o seu saber. Quer um mestre sobre o qual ela venha reinar também. O discurso do mestre é, de fato, o avesso da psicanálise. Em contrapartida, o discurso do mestre implica no próprio discurso do analista. O agente, no caso das palavras do analista, é o desejo inconsciente do paciente, sendo o mestre analista o recipiente do desejo do outro, ou seja, do seu paciente. Lacan, no seminário 17, postula que, desde a época de Freud,
A prática da psicanálise se inicia com o discurso do mestre, ainda que este discurso não possui o intuito de diminuir o paciente ao ponto dele sentir-se inferiorizado. Não é essa a intenção, mas que o analisado observe no analista o sujeito saber, aquele sujeito que sabe, ou seja, o mestre, o qual irá ajudar ele na sua jornada terapêutica, depositando os desejos essenciais nele mesmo, como quem sou eu, o que devo realizar, o que eu devo deixar, o que eu devo soltar. Quando nos confrontamos diretamente com o chamado discurso do mestre, é o primeiro passo para a própria transferência. E sem este discurso, segundo Lacan, dificilmente surgirá. Lacan afirma ainda que homens e mulheres não conseguem se relacionar com facilidade. Porém, existe uma facilidade na relação com o falo, ou seja, com o poder. E neste ponto não é diferente a relação entre o paciente e o analista. Embora não consigam e não devam se relacionar, encontram um símbolo regente na análise, o poder. E neste ponto encontra-se a base do laço. O laço implica na relação correta entre o paciente e o terapeuta. Um laço que não pressione excessivamente o sujeito nem o mestre, mas na medida certa, sem que seja tão suave e superficial que não se dê o laço, mas ao mesmo tempo não tão profundo ao ponto que a pressão cause angústia e o laço não surja. Lacan, no ano de 1968, apresenta ao mundo a teoria dos 4 discursos. Entretanto, no início dos anos 70, faz uma alteração deste postulado, afirmando um novo discurso, o discurso do capitalista. Ao postular o discurso do capitalista, Lacan faz uma separação do laço social, oriundo dos 4 discursos anteriores, a base dos 4 discursos, sendo o discurso do capitalista não formador do laço. Por isso, não pode ser visto como um 5º discurso, e sim como um discurso novo. Ainda faz referência à estruturação do discurso do mestre. O que se opera entre o discurso do senhor antigo e o senhor moderno, que se chama capitalista, é uma modificação no lugar do saber, segundo Lacan. Lacan aponta que o discurso do capitalista é a consequência do deslizamento do discurso do mestre. Lacan utiliza estes termos em virtude que o discurso do mestre se manteve ativo por muito tempo na sociedade e perdeu lugar para o discurso do capitalista. O discurso está atrelado aos interesses das pessoas. Consequentemente, o interesse da sociedade capitalista, no qual o sujeito é chamado de consumidor, em contrapartida, o objeto causador do desejo criado pelo discurso do capitalista, o que nos leva a analisar um texto mais antigo, o mal-estar na civilização. Para tal, é necessário estabelecer princípios. Para Freud, aquilo que é fundamental, essencial e que dá um propósito para a vida, ele denomina de o princípio do prazer. Perante dito pensamento, observamos a realidade do discurso capitalista, o qual não leva o ser humano a alcançar a felicidade, e sim uma felicidade ou prazer impermanente e passageiro. Ainda a felicidade restringida pela própria sociedade. O sofrimento surge em virtude de 3 questões: a decadência do corpo,
ou seja, o envelhecimento, a morte e o relacionamento destrutivo com outros seres. Freud afirma que sobre a pressão de todas essas possibilidades de sofrimento, os seres humanos se têm acostumado a moderar suas reivindicações de felicidade, tal como, na verdade, o próprio princípio do prazer, sobre a influência do mundo externo. Se transformou, na realidade, no mais modesto princípio da realidade, que um homem pense ser ele próprio feliz. Simplesmente porque escapou à felicidade ou sobreviveu ao sofrimento. E que, em geral, a tarefa de evitar o sofrimento coloque a de obter prazer em segundo plano. Freud observa que, em prol do mal-estar dos relacionamentos humanos, o ser humano pode passar a se isolar voluntariamente. Ou ainda, outra técnica pode ser o deslocamento da libido para outras áreas. Por exemplo, deslocar o convívio social para outras áreas como atividade física, estudos, ou até própria religião. De fato, a civilização é observada como a principal causa do sofrimento humano. Nesse ponto, Freud instiga com os conceitos da possibilidade do abandono da sociedade como a conhecemos e retornar para estados primitivos, no qual as exigências da civilização são mínimas. Ainda Freud postula que a liberdade dos seres não constitui uma civilização. O fato de ser civilizado, para Freud, implica em reprimir os instintos naturais dos seres, principalmente os instintos sexuais, restringindo a vida sexual das pessoas, reprimindo a sua liberdade sexual, tornando a sociedade neurótica. Cabe ressaltar que Freud não possuía o intuito de modificar a sociedade ou erguer bandeiras simbólicas, defendendo ou indo contra qualquer tipo de ideologia sexual. Ele analisava a sociedade de modo imparcial, como um verdadeiro cientista, observando, calculando, aferindo para chegar a conclusões, mas sem dizer se era certo ou errado, e sim como o mal-estar na civilização surgia. As análises lacanianas trouxeram um material riquíssimo, qual permite observar a repressão dos desejos e o surgimento da culpa. A renúncia, consequentemente, do instinto primordial surge em prol do medo do castigo ou punição da autoridade, sendo esta autoridade um juiz ou até a própria mãe. Passados 44 anos, surge o Seminário 17, o avesso da psicanálise, como citei anteriormente. Lacan faz um retorno a Freud neste seminário, no que diz respeito a ditas profissões impossíveis. Ainda acrescenta mais uma, a profissão de causar desejos. Logo, Lacan ressalta que o educar implica no discurso do universitário. O governar constitui o discurso do mestre. O analista corresponde ao próprio discurso do analista. E o ato de fazer desejar ao discurso da histérica. O processo de estar e manter-se em sociedade implica, como citei anteriormente, na repressão das pulsões. O laço social pressupõe um enquadramento pulsional, um norte para esse gozo. Além das apresentações e análise dos 4 discursos, Lacan traz ainda um novo discurso, o que muitos erroneamente, como citei, definiram como um 5º discurso. O discurso do capitalista. O discurso do mestre foi o discurso dominante na história humana,
Entretanto, com o surgimento do discurso capitalista, este último assume como o regente na atualidade. Contudo, Lacan observa o discurso do capitalista como astucioso e não medíocre, mas insustentável. O sujeito é reduzido ao status de um simples mero consumidor e o objeto de seu desejo tornam-se tão somente objetos. Lacan postula que na sociedade capitalista existe a ilusão da distribuição do gozo de forma igualitária, e essa forma de distribuição do gozo se dá pelo acesso aos produtos e serviços. Na sociedade de consumo, o próprio trabalhador se torna um produto do consumo. O gozo é garantido no discurso do capitalista, afirmando que todos irão alcançar a felicidade por meio da aquisição de produtos, o comprar, o adquirir, trazendo alguns momentos de felicidade passageira. Porém, ao alcançar o objeto e ter se dado o gozo, ele é perdido, porque sempre surge novamente o desejo de adquirir algo novo, algo melhor, fazendo com que sempre se esteja em sofrimento, sempre procurando preencher um vazio criado pelo próprio desejo e alimentado pelo discurso do capitalista. Por isso, Lacan afirma que este discurso é insustentável, é impossível garantir o gozo de todos, já para que uma pessoa possa usufruir de bens materiais, irá precisar de outras pessoas que cuidem de seu bem material. E estas pessoas não irão ter tantos recursos financeiros como aquele que possui o gozo maior, passando o sujeito a estar em sofrimento e desejarem possuir aquilo que o possuidor do gozo maior tem. Ao desenvolver o discurso do capitalista, Lacan cita um conceito usado por Karl Marx no O Capital, do ano 1897, a mais-valia. Lacan compara este conceito de Marx ao do mais de gozar. Desse modo, a mais-valia torna-se o foco existencial do escravo capitalista. Para Lacan, um dos pontos mais perturbadores no discurso do capitalista é que, ao comprar um produto, surge a ideia de possuir o objeto, mas ao possuir ele, é necessário consumir, gastar ele. Entretanto, ao adquirir um objeto, o consumismo mede o gozo, o meu prazer em ter e adquirir, porém não calcula o valor real, que é o tempo de vida, o tempo que o sujeito precisou trabalhar e juntar dinheiro para poder comprar aquele objeto. O tempo de vida é preciso e deve ser observado se o investimento da própria vida vale a pena. Logicamente, este conceito é contra o capitalismo. Ainda Lacan postula que o mais de gozar é causador do desejo. E o discurso capitalista implica em uma falta do gozo, ou seja, uma falta do prazer. O que, consequentemente, gera frustração. E o desejo do prazer cria um ciclo de breves momentos felizes. Em seu seminário 17, Lacan observa o excesso de objetos de consumo. Para tal, faz uso dos neologismos, como a litosfera e latusa. O neologismo de latusa oferece a falsa ideia que o objeto irá trazer satisfação plena, como drogas, álcool, roupas, comida, todo e qualquer consumo que traz satisfação rápida. Ao se propagar a latusa, se dá o efeito da litosfera, segundo Lacan, que faz alusão a um mundo moderno, espalhando as suas ondas, como as próprias ondas do rádio. Não podem ser vistas, mas existem. Deve-se destacar como pontos essenciais no discurso capitalista
segundo Lacan, que este exclui o laço social e é fonte de sofrimento. E ainda, embora o sujeito tenha a ideia de que o objeto irá lhe trazer o gozo, ou seja, o prazer, é o próprio objeto que é contra o próprio sujeito. Desejo a todos da paz, bons estudos e até a próxima aula.